Pensaram que eu era frágil no exato instante em que entrei naquele ambiente, e não foi algo que precisaram dizer em voz alta, porque fragilidade, para quem observa de fora, costuma ser atribuída em silêncio, nos detalhes mínimos, no jeito como alguém se senta, no tom da respiração, na ausência de barulho. Eu senti isso no ar antes mesmo de perceber racionalmente. O olhar atravessado, a conversa que não parou quando cheguei, a forma como ninguém se deu o trabalho de ajustar o espaço para me incluir. Tudo dizia a mesma coisa. Ela não oferece ameaça, não precisa ser considerada. Foi nesse ponto que algo dentro de mim despertou, não como raiva, não como vontade de provar nada, mas como uma decisão silenciosa. Eu não iria reagir. Eu não iria explicar. Eu não iria compensar. Eu iria ativar o arquétipo da sereia sem dizer absolutamente nada. E antes de continuar essa história, se inscreve agora no canal e curte esse vídeo, porque esse tipo de conteúdo não é entregue para quem não demonstra interesse, e isso ajuda a manter esse espaço ativo para quem está vivendo exatamente esse tipo de situação invisível. A fragilidade que projetaram em mim não tinha relação com quem eu era de verdade, mas com o que eles esperavam de alguém que não se impunha de forma óbvia. Durante muito tempo, eu confundi força com barulho, presença com ocupação constante de espaço, poder com controle explícito. Foi só quando comecei a observar com mais atenção que percebi que as pessoas mais influentes nos ambientes não eram necessariamente as mais falantes, mas as mais centradas. Aquelas que não se moviam para agradar, nem se encolhiam para evitar conflito. A sereia nasce exatamente nesse ponto. Ela não entra em cena tentando seduzir, ela já está ali, e o ambiente é que precisa se ajustar à sua presença. Naquele dia, enquanto pensavam que eu era frágil, eu apenas desacelerei. Ajustei a postura com suavidade, respirei fundo, observei tudo sem pressa. Cada gesto meu passou a ser intencional, não automático. Isso muda completamente a leitura que o outro faz, mesmo que ele não saiba explicar porquê. Quando você não reage ao lugar onde tentam te colocar, você cria um vazio. E o vazio incomoda mais do que a confrontação direta. As pessoas esperam respostas previsíveis, ou submissão ou ataque. Quando não recebem nenhuma das duas, começam a observar. E observação é curiosidade em estado bruto. Eu percebi isso aos poucos. Olhares que antes me atravessavam passaram a repousar. Comentários que me ignoravam começaram a ser direcionados. Não porque eu fiz algo extraordinário, mas porque deixei de confirmar a narrativa que criaram sobre mim. Esse é um ponto fundamental do arquétipo da sereia que quase ninguém explica. Ela não tenta inverter a hierarquia, ela dissolve a hierarquia. Ela não sobe, ela faz o outro descer do pedestal onde se colocou. É importante dizer que, internamente, eu ainda sentia insegurança. O coração batia mais rápido, a mente tentava me empurrar para velhos hábitos, como sorrir demais ou justificar minha presença. Mas eu não segui esses impulsos. Eu os observei. Esse é o treino real. A sereia não é ausência de medo, é convivência consciente com ele. Cada vez que eu sentia vontade de falar algo só para preencher o silêncio, eu não falava. Cada vez que surgia o impulso de me explicar, eu respirava. E o silêncio começou a trabalhar a meu favor. As pessoas projetam muito no silêncio. Elas preenchem com suposições, e quando não conseguem te ler, começam a te respeitar por precaução. Em determinado momento, alguém tentou quebrar essa dinâmica com uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de subtexto, daquelas que buscam testar, medir, colocar em uma caixa. Eu ouvi com atenção, fiz uma pausa curta e respondi apenas o necessário, sem emoção exagerada, sem tentar impressionar. O efeito foi imediato. A pergunta perdeu força. O ambiente se reorganizou. Outras pessoas passaram a me incluir naturalmente, não por gentileza, mas porque algo havia mudado no campo. Esse tipo de mudança não acontece quando você exige respeito. Acontece quando você deixa de aceitar desrespeito interno. Pensaram que eu era frágil porque confundem suavidade com fraqueza. Esse é um erro comum em culturas que valorizam agressividade disfarçada de confiança. A sereia ensina o oposto. Ela mostra que suavidade consciente é uma forma avançada de poder. Não é passividade, é precisão. Cada gesto tem peso. Cada palavra tem densidade. E quando você fala menos, o que você diz reverbera mais. Eu comecei a perceber isso em outras situações também. Em reuniões, encontros sociais, decisões importantes. Sempre que eu entrava sustentando meu centro, sem pressa de ser validada, a dinâmica mudava. As pessoas escutavam mais. Questionavam menos.
Tentavam menos me testar. No meio desse processo, algo ainda mais profundo aconteceu. Eu percebi que, durante anos, eu mesma havia alimentado a ideia de fragilidade ao tentar provar o contrário. Ao querer mostrar força o tempo todo, eu revelava insegurança. Quando parei, quando aceitei minha forma de estar no mundo sem tentar compensar, tudo se alinhou. O arquétipo da sereia não pede esforço extra, ele pede retirada de excessos. Menos explicação, menos defesa, menos antecipação. É um desapego de comportamentos automáticos que drenam energia. E essa energia poupada se transforma em presença. Se você está assistindo isso e sente que vive algo parecido, talvez em ambientes onde te subestimam, te olham como alguém que não oferece risco, saiba que existe um outro caminho além da confrontação direta ou da submissão silenciosa. Existe o caminho da reorganização interna. Enquanto você muda por dentro, o fora responde. Não porque o mundo é mágico, mas porque as pessoas reagem a sinais sutis de postura, ritmo, olhar, silêncio. E esses sinais são mais poderosos do que discursos inteiros. Aqui vale uma pausa importante. Muitas pessoas que passam por esse tipo de despertar interno começam a buscar formas mais conscientes de organizar a própria vida, inclusive no aspecto financeiro e profissional, sem depender de aprovação constante ou de ambientes tóxicos. Se você sente que está nesse ponto de transição, o link na descrição aprofunda exatamente esse tema, mostrando caminhos práticos para estruturar algo seu, com clareza e autonomia, sem promessas vazias. É um aprofundamento para quem já entendeu que não quer mais viver reagindo. Voltando à história, o mais curioso foi perceber que, depois daquele dia, as mesmas pessoas que me viram como frágil passaram a agir com cautela. Não houve pedido de desculpas, nem reconhecimento explícito. Houve ajuste. E ajuste é o que importa. O respeito verdadeiro raramente vem em palavras, ele vem em comportamento. Pessoas começaram a me consultar antes de decisões, a ouvir minhas opiniões com atenção real, a incluir meu nome em conversas onde antes eu não existia. Tudo isso sem que eu tivesse levantado a voz uma única vez. Esse é o poder silencioso da sereia. Ela não disputa espaço, ela se torna referência. Com o tempo, entendi que ativar esse arquétipo é um compromisso diário. Não é algo que você liga e desliga. É uma escolha constante de não se abandonar para caber. Em dias difíceis, é mais desafiador. Em ambientes hostis, exige ainda mais presença. Mas cada vez que você sustenta, algo se consolida dentro de você. Uma confiança que não depende de aplauso. Uma firmeza que não precisa de confronto. E isso muda tudo. Talvez você esteja se perguntando se isso não te torna distante, fria ou inacessível. A resposta é não, se feito corretamente. Pelo contrário, você se torna mais acessível para conexões verdadeiras, porque não está mais ocupada tentando se defender. Você escuta melhor, escolhe melhor, se envolve com mais consciência. A diferença é que agora você não se mistura com qualquer energia. Você filtra. E isso é maturidade, não arrogância. Pensaram que eu era frágil, mas o que eles não viram foi o processo interno silencioso que já estava em curso. A sereia não nasce no momento em que o outro percebe, ela nasce muito antes, no instante em que você decide não se diminuir mais. E quando isso acontece, o mundo pode até demorar a acompanhar, mas ele acompanha. Sempre acompanha. Se essa história tocou algo em você, se em algum momento você se reconheceu nessa sensação de ser subestimada, de ser vista como frágil quando na verdade só é profunda, deixe um comentário aqui embaixo contando o que mais ressoou. Escrever isso é um ato de afirmação, e afirmar é o primeiro passo para sustentar qualquer arquétipo com verdade. A sereia cresce no silêncio, mas se fortalece quando você reconhece sua própria transformação.